Bom dia, Elaine, tudo bem? Bom dia aos seus ouvintes, é um prazer estar aqui na rádio falando com você, tendo essa oportunidade. Estou muito feliz, muito emocionado de estar aqui. Que bom. Então, conta um pouco pra gente aí a história do teu bisavô, que tem relação muito próxima com o campo de aviação, né? Sim, Elaine, inclusive eu estava ouvindo aí na sua introdução aí ao programa, falando do deputado Marquito. Eu vou falar um pouquinho disso, que eu participei de uma reunião dessa lá se não me engano foi na SAC, acho que foi na SAC. E aí lá estava uma pessoa da prefeitura e tentando fazer aquele encaminhamento sobre a passagem desse terreno, como você falou muito bem, que são 362 metros, e a prefeitura estava querendo pegar esse terreno e repassar apenas 115 mil metros para a comunidade. E na verdade a comunidade não aceita isso. Você sabe muito bem, tem um amigo meu que trabalha muito por isso, pelo Pacuca, eu quero falar o nome dele aqui, o Ataíde Silva. Sim. E a gente está nessa luta para que seja tudo da comunidade. A gente não aceita 115 mil metros, porque esse terreno, você falou base aérea realmente cuida, esse terreno é da União, do governo brasileiro, que não gastou nem um centavo para adquirir esse terreno. E eu gostaria de falar uma coisa que foi engraçado. Esse terreno foi adquirido, eu já vou entrar no assunto do meu bisavô, pelo Senem Cameu, isso está documentado. Tem um trabalho de Ana Mora Gadelha, que é uma pesquisadora, e ela adquiriu esse terreno dos nativos, onde foi iniciado o campo da aviação francesa. Então, quando o governo francês encerrou as suas atividades, ele devolveu ao governo brasileiro, que era possivelmente para devolver, poderia ser devolvido para os antigos proprietários. Quero falar que aqui, nessa rua que eu estou, Iracema, é a mãe do Miron, que é uma pessoa que eu gosto muito, meu primo, e o sogro do Miron, o seu Gino, era um desses proprietários, o pai dele. Então, o governo brasileiro disse o seguinte: tentou devolver para os antigos proprietários, mas não achou, não sabia onde estava. Olha, mas para ele se apossou desse terreno. Então, esse terreno, eu não tenho dúvidas, que é da comunidade, de toda a cidade de Florianópolis. É isso que eu gostaria de falar no primeiro momento. Legal. Então agora conta um pouquinho da história do Senem, né? O teu bisavô, que vem do Rio de Janeiro aqui para a nossa comunidade e acaba, né, sendo uma figura importante na nossa história. Sim, o meu bisavô Senem Cameu, eu ainda estou pesquisando, assim, a gente precisa de ver o atestado de óbito dele e mais informações dele. E isso eu conto com a ajuda do Hugo Daniel, um pesquisador, historiador aqui da nossa região, o qual quero mandar um abraço para ele. O meu bisavô era um carioca, veio trabalhar como assessor do governador Ercílio Luz. Inclusive, ele batizou uma filha do Ercílio Luz. Ele tinha uma amizade muito próxima com o governador. E ele foi um inspetor, foi professor, foi militar e um político, e veio designado pelo governador para receber os franceses naquela época. Então, ele ali construíram uma casa, essa casa antiga que está ali, que hoje está abrigada em intendência, era a intendência do Campeche, hoje não é mais. E o meu bisavô recebia essas pessoas, esses aviadores, e adquiriu esses terrenos e repassou para eles, para a aviação francesa, para fazer o campo da aviação. Então, tem muitas coisas que falam sobre ele, que ele era uma pessoa firme. Na verdade, ele era um militar, ele era capitão da polícia, era um militar. Imagina que ali tem que ter um cuidado muito grande para que as pessoas que moram no Campeche, que criavam gado, era a pecuária, que era uma coisa muito forte aqui na região, e ele tinha que cuidar daquilo ali porque os aviões iam pousar, então precisava manter tudo a área limpa e tal. E algumas pessoas falam que ele era muito mandão, muito duro, mas ele precisava ser. Então ele também fez uma amizade, inclusive também ele batizou alguém da família do seu Deca Rafael. Ele era compadre do governador Ercílio Luz e compadre do Deca Rafael. E fazia esse meio de campo entre os franceses, os pescadores e tal. Então essa era a participação do meu bisavô aqui. Eu quero ainda dizer que ele assim, precisa ser lembrado, porque eu sinto em mim que eu preciso levar o nome dele para que as pessoas conheçam o trabalho dele, o que ele fez aqui no campo da aviação. Nada mais do que isso. Ser justo com uma pessoa que trabalhou, que foi um cara importante aqui nesse cenário aqui do sul da ilha. E ele, inclusive, também foi professor aqui, o primeiro professor, provavelmente, aqui da região?
Sim, Elane, em 1883 ele prestou um exame, provavelmente aqui da prefeitura ou do governo, que ele pediu para ser nomeado, e eu tenho isso escrito, documentado, pediu para ser nomeado professor do Rio Tavares. E isso ele aconteceu, ele foi o primeiro professor do Rio Tavares, da nossa região. E a gente achava que era o nosso querido, também um político muito influente, que é o avô do Hugo Daniel, que é o João Gonçalves Pinheiros, que era uma pessoa também muito próxima do meu pai, mas o meu bisavô Senem foi o primeiro professor aqui da região, em 1883. Imagina... E é importante a gente lembrar que nessa época ainda não tinha o Campeche, né? Era todo o Rio Tavares e o Campeche tinha outro nome, inclusive. Exatamente. Eu tenho também documentado que foi uma família do Rio Tavares que fundou o Campeche. Não estou dizendo que foi a minha família, né, que foi o meu bisavô, mas foi uma família do Rio Tavares que fundou a comunidade do Campeche. Porque isso aqui era chamado, onde nós estamos aqui, era Pontal, chamava-se Pontal. E lá, mais próximo do Campinas, lá, chamava-se Mato de Dentro, e era Mato de Dentro do Rio Tavares. Então, tudo que acontecia no Campeche era trazido, era organizado por essa família do Rio Tavares. E depois o tempo passou, aí nós tivemos a nossa igreja ali de São Sebastião no Campeche. Inclusive, meu bisavô trouxe essa imagem da Santa Catarina de Alexandria em 1922, e agora completou-se 100 anos. Então ele foi uma figura muito importante. É só isso que eu quero assim, deixar claro, que eu não estou pedindo nada do que não seja a verdade, também o compromisso com a verdade é muito importante. Claro, e a nossa história tem que estar sempre se agregando com informações, né, que vão aparecendo. E outra figura importante que tu trazes também, que tem relação com a família, a Cameu, é dessa musicista importante também, brasileira, e que está entre as 5 maiores musicistas do mundo, que é também da tua família. Conta aí um pouquinho a história. Quando a gente começou a fazer uma pesquisa da árvore genealógica dos nossos antepassados, eu encontrei o nome Elza Cameu de Cordoville, que agora você também, né, hoje ficou sabendo. Ela foi uma compositora, pianista, musicóloga e escritora brasileira. Ela era do Rio de Janeiro também, e tanto quanto o meu avô. Sim. Entende? Então ela foi vencedora de várias competições nacionais, trabalhou no MEC, trabalhou no Museu Nacional, preservando a música indígena e os instrumentos de catalogação. Ela nasceu em 28 de março de 1903 e faleceu em 95, aos 92 anos de idade. E tem uma publicação muito bacana que foi feita por Beatriz Medeiros, que você pode acompanhar aí, que ela cita que Elza Cameu foi uma das 5 figuras, né, mulheres que mais estudaram pela música brasileira. Ela foi discotecária da Rádio MEC muitos anos, e a gente está pesquisando isso, tem muito orgulho de ter essa mulher da família Cameu que fez esse trabalho. Eu fico muito feliz também de estar divulgando isso. Que legal, porque eu estava vendo aqui depois, procurando na internet, né, que ela foi uma das primeiras aí a fazer esse trabalho junto com a música indígena, né, que até então, imagina, naquela época era considerada, né, como não cultura, né, e ela, como trabalhou no Serviço de Proteção ao Índio, foi criado aí, né, pelo Marechal Rondon, e ela começou esse trabalho também de escrever, de catalogar a música indígena. Bacana demais, né? Então é isso aí, a família Cameu, né, com grandes histórias aqui na nossa região, no nosso estado e no mundo, né? Essa moça também, provavelmente do mesmo tronco familiar. E ela fez parte também, tá na história aí, gravado, marcado, da Academia Brasileira de Música. Sim. Na cadeira 19. Então toda a nossa descendência, a nossa geração, Cameu veio do Rio de Janeiro. E depois o meu avô, parece que ele ficou viúvo lá e veio para Florianópolis e aqui casou com uma pessoa da família Rocha. Parece que é Hortência Rocha. Então os Cameus e Rocha, apesar de ter umas picuinhas entre si, são parentes assim de segundo grau, pelo menos. As boas histórias do Campeche com as suas brigas familiares. Mas agora é legal também, né, Cameu, que tu também agora, nesse momento da história, né, na contemporaneidade, também está aí nas grandes lutas do Campeche, né, como é o caso, por exemplo, nesse momento da UPA Sul, né, para que permaneça ali no lugar, né. Então, isso aí, a família Cameu sempre ligada nas lutas da região.
Elane, isso é uma coisa engraçada porque no dia que eu fui fazer uma visita para o seu Arthur Nunes, que é uma pessoa da comunidade, um bombeiro aposentado, uma pessoa que lutou muito pelo Rio Tavares, e eu me interesso muito pelo meu bisavô, e aí eu perguntei para ele, assim, como é que era a fisionomia dele, porque a gente não tem foto, nada. E aí o seu Arthur falou, até me emocionando, porque ele disse, ó, me arrepiei realmente de verdade. Parece que eu estou olhando para ele, olhando para ti, eu estou olhando para ele. Então eu tenho isso na veia, essa luta comunitária, luta política, né? E essa questão da UPA, eu já falei isso para você na semana passada, eu acho que é uma afronta muito grande ao sul da ilha. As pessoas precisam muito daquela UPA, cadeirantes, pessoas idosas, pessoas de baixa renda, que precisam apenas pegar um ônibus para chegar ali na UPA, está pertinho. E isso que eles querem fazer é um ato muito arbitrário. Eu vou viver não sei quantos anos, mas eu não vou esquecer isso. Se ela sair dali, vai fazer um mal muito grande para o sul da ilha, para todos. Ela atende o leste da ilha, atende pessoas da Barra da Lagoa, que é mais próximo vir aqui, no Rio Tavares, do que lá em Canasvieiras, onde fica a UPA Norte. Então isso é uma coisa que a gente precisa, Elaine, que eu quero deixar claro aqui, um pedido muito grande, que a população vá lá no nosso próximo ato, que vá, que ajude. A gente está lutando. Tem um comitê, eu tenho aprendido muito com esse pessoal que está ali no comitê, e quero mandar um abraço para todos ali do comitê, o Volney, que me permitiu estar aqui na Rádio Campeche, me falou de mim para você. Eu fico muito grato, e é uma luta muito justa. Sim. Manter a UPA no Rio Tavares.